Noite! Tudo bem, pessoal? Conforme combinado, estou voltando para a gente poder organizar e fechar as nossas atividades de hoje. Essa aulinha vai estar no portal e eu quero que vocês entrem lá, acessem esses vídeos. Vai ter um documento lá que vão ter todas as páginas de tudo que está sendo trabalhado aqui nessas aulas, tá bom? E eu, mais uma vez, só vou reforçar, estou gravando essas videoaulas por conta da queda da minha internet hoje à tarde, foi bem complicado, não consegui nem salvar mais gravações, né, das nossas aulas. Peguei só uma parte da aula de geografia, mas agora vai dar certo, tá bom? Vamos lá? Vou compartilhar uma telinha, vai ficar aqui em cima no cantinho para vocês. E vamos que vamos. Isso. Pessoal, aula de português. Vamos lá? Só clicar aqui. Isso. Pessoal, alguns avisos importantes para vocês. Esse livrinho aqui, ó, de produção de texto, a gente já trabalhou, já fez algumas atividades em sala de aula, já trabalhou com ele. Temos algumas atividades, fizemos em sala e também fizemos em EAD, porque eu passei algumas páginas desse livro para vocês fazerem. Para quem não fez, gente, vá lá no portal, peguem as atividades desde o dia 17, acessem e façam as atividades, tá bom? Um outro livro que a gente trabalhou esse bimestre agora foi o livro literário Uma Escola Assim Eu Quero Para Mim. O que acontece? Esse livro, a gente trabalhou ele de diversas formas. Trabalhamos com contação de história, com recontos, produções textuais, com ilustrações, né, sobre o contexto da história referente ao tema. E aí, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Na verdade, o que vocês aprenderam com esse livro? Porque, vamos lembrar um pouquinho, o Rodrigo era o personagem principal, não é verdade? E o que acontece? Ele sofria porque os colegas e até mesmo a professora chegavam a debochar dele por conta da fala dele, porque ele morava na roça. Aí ele falava meio que da roça, né? Meio parta, meio carne, né? Então, os colegas, às vezes, debochavam, criticavam o jeito dele falar, e ele foi se fechando. Então, a gente tem que perceber a importância de não fazer isso com os colegas e nem com ninguém, tá bom? Porque cada um é o que é e cada um é bonito do jeito que é, tá bom? Então, a gente tem que aprender alguma coisinha com esse livro. E a gente já conversou muito isso em sala de aula. Uma das lições é essa, tá bom? É o aluno se fechando porque os colegas criticavam a voz dele, a professora também. E aí ele foi deixando até de conversar, porque ele morria de vergonha. E de repente aparece uma outra professora que abriu as portas do mundo para ele. E aí ele se desabrochou e passou a achar até engraçado algumas coisas que ele falava. E mudou toda a história. Mas eu vou pedir para vocês relerem o livro, conversar com a mamãe, com o papai, com alguém que esteja aí na sua casa, para vocês trocarem uma ideia sobre esse livrinho, que é muito legal, tá bom? Vamos lá? Eu quero tratar de um assunto que eu amo, fábulas. Gente, fábulas são histórias, são pequenas histórias, curtas narrações, que são sempre envolvidas com animais. Geralmente tem os animais que falam. Então, é uma história de mentira. Eu gosto de chamar de história de mentira. Porque animal fala, a vaquinha fala, o porquinho fala na vida real? Não fala, não. Então, tudo que acontece nessas fábulas são histórias assim mirabolantes, né? E tem sempre um fundamento, tem um ensinamento, uma moral em cada fábula que a gente lê, tá? Então, assim, só para definir, o que é fábula? Fábula é um texto curto, uma narração curta, que envolve geralmente animais falantes, né? Que fazem coisas fora da realidade do padrão de animais, né? Reais, e que, no final, tem sempre um ensinamento, ok? Vamos juntos lá. Dê alguns exemplos de fábulas. Eu adoro uma, A Cigarra e a Formiga. É
uma das minhas preferidas. Mas também tem o Leão e o Ratinho, que é do Monteiro Lobato, que é um escritor que eu sou muito apaixonada. Vamos lá, temos também a Lebre e a Tartaruga. Vamos falar, então, de uma fábula. Vamos por uma das minhas preferidas, a cigarra e a formiga. Vem cá, a cigarra, ela vivia cantando, né, para lá e para cá, cantando durante o verão, cantando. E a formiguinha estava fazendo o quê? Trabalhando, suando, juntando os seus grãos para chegar ao inverno e ela ter o seu alimento. Enquanto a formiguinha trabalhava, o que a cigarra estava fazendo? Ela estava o quê? Cantando, se divertindo. E aí, o que acontece? Na hora que chega o inverno, quem tinha o alimento? Só a formiga. E a cigarra tinha? Não. Mas aí acontece uma série de coisinhas nessa fábula. Se vocês quiserem, peçam a mamãe e papai para pesquisarem sobre essa fábula. Eu acredito que é muito, muito interessante que vocês possam ler essa fábula, tá? E discutir sobre ela. E eu vou falar um pouquinho do ensinamento, da moral que ela traz para a gente. Olha aqui, se a formiguinha trabalhou tanto e teve o alimento, e a cigarra ficou cantando lá, cantarolando, e nem se preocupou, olha o que essa fábula quer nos ensinar. Olha só, os preguiçosos colhem o que merecem. Ah, então a gente já sabe que ser preguiçoso não é uma virtude, tá bom? Então, vamos lá. Já falamos aqui dos personagens, né? Por exemplo, a cigarra, a formiga, o espaço. Onde é que acontece? O espaço, gente, acontece aonde? É dentro de uma casa que acontece essa história? É numa floresta? É no shopping? Hum? Espaço é o lugar que essa história acontece. E tempo, estamos falando no passado, no presente e no futuro. Essa história acontece em que tempo? Eu vou deixar para vocês lerem sobre essa fábula, a cigarra e a formiga, e vocês vão me falar depois, na próxima aula, no Plantão Tira Dúvidas, vocês vão me falar sobre isso. Em qual tempo que aconteceu essa história? E em que espaço que foi? Ok? Vamos lá. Como eu já falei, a fábula ela é uma narração, certo? E toda narração é uma contação de história, é uma história. Ah, eu vou narrar uma história, eu vou contar uma história. É a mesma coisa, certo? Então, olha lá. Na narração, nós temos o narrador observador, que é aquele que, assim, ele só conta os fatos. Ele só vai contar o que aconteceu. Ele vai contar uma história, mas ele não vai participar da história. Diferente do narrador personagem, que além de contar a história, né, ele vai narrar a história, ele vai participar da história. Vou dar um exemplo para vocês. Vou contar uma história, tá? Hoje eu fui à farmácia e cheguei lá, haviam 3 pessoas sem máscara. E durante esse tempo do Covid-19, é importante que a gente tenha cuidados que as outras pessoas não estão tendo. E eu acho isso muito perigoso, porque eu fiquei com medo e fui embora logo, logo. Pronto. Dei um exemplo de uma historinha. Eu narrei uma história que aconteceu. Vem cá, eu estava nessa história? Muito bem, estava sim, porque eu não disse? Eu fiquei com medo e fui embora. Eu contei a história porque eu participei dela, então eu sou um narrador personagem. Eu contei e participei. Agora, se eu for um narrador observador, eu só vou narrar uma história e não vou participar dela. Combinado? Super facinho de gravar. Vamos lá. Um breve resuminho do livrinho literário do primeiro bimestre, né? Vou ler para vocês. Uma escola assim, eu quero para mim. O nome do autor é Elias José. Para quem acertou, muito bem. Para quem não aprendeu ainda, pega o livrinho, vai lá, leia quem é o nome do autor e aí escreva para depois memorizar. Enfim, quem é o personagem principal da história? Vem cá.
Olha o título. Uma escola assim eu quero para mim. Olha que legal. Será que eles não estão falando do Rodrigo? Vamos ver. Na escola da cidade, há meninos e meninas de todas as origens. Rodrigo, que veio da roça, tem uma maneira de se expressar que se difere das dos colegas. Isto é motivo de chacota e de implicância por parte da sua professora e dos colegas. Rodrigo sofre, se cala e cogita voltar para a roça, onde é bom em suas habilidades. No entanto, entra em cena outra professora que age de modo diferente e ajuda Rodrigo a desabrochar como aluno, longe de medos ou inibições. Em uma escola assim eu quero para mim, Elias José, que é o autor, aborda a recepção do outro, o preconceito, a aceitação da diversidade, já na fase da infância e do aprendizado escolar. Pessoal, por que trabalha a questão da aceitação? Porque os coleguinhas criticavam o Rodrigo pela maneira que ele falava, mas era a linguagem regional lá da roça. Ele nasceu, foi criado lá. Então, é a linguagem que ele utiliza, certo? E todo mundo tem que respeitar as diferenças do outro, tá bom? Essa é uma grande lição. Releiam esse livro, tá bom? E um grande abraço! Vou voltar a telinha para cá. Pessoal, acessem o portal. Esse vídeo vai estar lá, juntamente com uma lista que vai ter os conteúdos que eu trabalhei, as páginas dos livros que tem esses conteúdos. Enfim, tá tudo perfeitinho para vocês estudarem, entendeu? É pegar e se lambuzar nos estudos. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Beijos, fiquem com Deus e ó, amo vocês. Tchau, tchau.